Não se preocupem com o amanhã. 6 palavras, simples na forma, radicais no conteúdo. Se você já ouviu essa frase de Jesus e pensou que era uma orientação vaga para o otimismo, este vídeo vai mudar completamente a sua leitura. Porque Jesus não estava oferecendo um conselho motivacional, ele estava fazendo um diagnóstico, nomeando uma doença que a maioria das pessoas nem percebe que tem. Uma doença enterrada dentro de uma única palavra grega que, quando você entende o que ela realmente significa, transforma a forma como você lê toda aquela passagem. Segundo dados globais de saúde de 2019, aproximadamente 301 milhões de pessoas no planeta vivem com algum transtorno de ansiedade, o que torna a ansiedade a classe mais comum de transtornos mentais no mundo. E se você perguntar a essas 301 milhões de pessoas pelo que estão ansiosas, a resposta não é o que já aconteceu, é o que pode acontecer a seguir. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho. Deixa o teu like antes de continuar, porque isso ajuda este conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam dessa mensagem. Para entender por que o que Jesus disse é muito mais profundo do que parece, precisamos situá-lo dentro do contexto em que foi dito. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, está no coração do Sermão da Montanha, o bloco mais longo de ensino registrado de Jesus em todo o Novo Testamento. E o posicionamento importa. Jesus acabou de falar sobre dinheiro. O versículo 24 entrega aquela linha famosa: ninguém pode servir a 2 senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A palavra que nosso texto traduz como riquezas é o aramaico mamon, que denota a riqueza acumulada, a segurança que as pessoas vão empilhando para se isolar de um futuro incerto. E a próxima palavra que Jesus pronuncia é portanto. Portanto, porque vocês só conseguem ter um Senhor de verdade, não se angustiem com a vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A lógica é impecável. Jesus sabe que, porque temos capacidade de servir a apenas um Senhor, não conseguimos estar consumidos pela preocupação com as necessidades básicas da vida e, ao mesmo tempo, servi-lo de verdade. A preocupação não é uma emoção aleatória que Jesus decidiu abordar. É o sintoma de uma lealdade dividida. No momento em que você tenta servir a 2 senhores, o futuro se torna aterrorizante, porque agora você se vê responsável por garanti-lo sozinho. E essa é uma responsabilidade que nenhum ser humano consegue carregar sem se partir por dentro. A palavra que Jesus usa para a preocupação aqui é o grego merimnao. Ela aparece 19 vezes no Novo Testamento e o seu campo de significado é mais amplo do que a maioria das pessoas imagina. A forma substantiva, merimna, é traduzida como cuidado, ansiedade e preocupação, mas é a raiz que muda tudo. Merimnao vem de merizo, que significa dividir ou separar. Quando Jesus diz não, se preocupem, a palavra carrega literalmente a imagem de uma mente sendo puxada em direções opostas, fendida ao meio, rasgada entre 2 destinos. Não é apenas sentir nervosismo, é ter toda a atenção mental consumida por algo que ainda não aconteceu. Tão completamente consumida que não sobra espaço para a única coisa que realmente importa. E aqui está o que é tão preciso na forma como Jesus constrói o argumento. Ele não simplesmente diz, parem de se preocupar e sigam em frente. Ele oferece 3 ilustrações da natureza, cada uma mais demolidora para o reflexo da ansiedade do que a anterior. Primeiro, os pássaros. Mateus, capítulo 6, versículo 26. Olhai para as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem e não ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Não sois vós de muito maior valor do que elas? Repare no que Jesus não diz. Ele não diz que os pássaros ficam sentados sem fazer nada. Os pássaros trabalham constantemente. Eles buscam alimento, constroem ninhos, migram milhares de quilômetros. O que eles não fazem é agonizar sobre se o sistema vai se sustentar. Operam dentro de um ritmo de provisão sem que a mente seja rasgada pela dúvida sobre se aquela provisão vai continuar amanhã. Segundo, as flores. Versículos 28 a 30. E por que vos preocupais com o vestuário? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem ficam. Todavia, eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Essa última expressão, homens de pequena fé, é uma única palavra em grego, oligopolista. É quase carinhosa.
Pense menos numa repreensão severa e mais num pai sacudindo a cabeça com afeto. Você já sabe disso. Você viu o que ele faz pelo capim que existe apenas uma estação e acredita que ele vai esquecer de você? Terceiro, a pergunta mais cirúrgica de toda Horde Osioa. Passagem, versículo 27. E qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar à sua estatura um único côvado? Algumas traduções dizem adicionar 1 hora à sua vida. De qualquer forma, o ponto é idêntico. A preocupação promete controle sobre o amanhã. Ela nunca entrega. Nem uma vez. Nunca. É uma transação com retorno zero. Você paga com o sono, com a paz, com a capacidade de estar presente na vida que você realmente tem. E não recebe nada em troca. Aqui o texto vai mais fundo do que uma palestra motivacional. E é a parte que me para cada vez. Jesus não está operando no vácuo quando ensina isso. O Antigo Testamento está saturado do vocabulário da ansiedade, e os escritores da Bíblia hebraica eram chocantemente honestos sobre o que a preocupação faz por dentro. O verbo hebraico da ag significa estar ansioso, estar em pavor. Aparece em 1 de Samuel, capítulo 9, versículo 5, e em Jeremias, capítulo 38, versículo 19, entre outros lugares. A raiz da palavra carrega, a imagem de algo que se agita sem parar, como um peixe dando voltas dentro da água, sempre em movimento, nunca quieto, nunca chegando a lugar nenhum. Mas é outra palavra hebraica que abre o texto de forma ainda mais profunda. No Salmo 94, versículo 19, o salmista usa a expressão: "Quando os meus pensamentos ansiosos se multiplicam dentro de mim, as tuas consolações alegram a minha alma." A palavra traduzida como multiplicam descreve pensamentos que não apenas chegam, eles se reproduzem. Um pensamento ansioso gera 3. Esses 3 geram 10. A ansiedade tem múltiplos partos. Todo mundo que já ficou acordado às 3 da manhã conhece exatamente o que o salmista está descrevendo. A mente não apenas se preocupa, ela espirala. E ainda assim, olhe para o remédio. O salmista não diz que conseguiu parar os pensamentos, diz que as consolações de Deus, Tanhumim, uma palavra construída sobre a mesma raiz do nome Naum, que significa conforto, entraram na espiral e trouxeram alegria. Os pensamentos ansiosos não desapareceram, foram encontrados por algo mais forte. Essa distinção é enormemente importante e é o mesmo padrão que Jesus segue em Mateus 6. Ele não diz, pare de se sentir ansioso. Diz, redirecione o objeto da sua atenção. Se você conhece a história de Elias no primeiro livro dos Reis, sabe que um capítulo depois de chamar fogo do céu no Monte Carmelo e enfrentar 450 profetas de Baal, o homem desmorona. A rainha Jezabel manda uma única ameaça de morte, e o profeta que acabou de ver Deus responder com fogo corre para o deserto, cai embaixo de uma árvore e pede a Deus que leve a sua vida. 1 de Reis, capítulo 19, versículo 4. Basta, Senhor, tira a minha vida. Este não é um homem que carece de fé. É um homem exausto, isolado e consumido pelo que pode acontecer amanhã. A sua mente tinha sido merizoda, dividida, apartada do que ele sabia ser verdadeiro pelo ruído avassalador do que poderia vir a seguir. E a resposta de Deus é um dos trechos mais ternos de todo o Antigo Testamento. Ele não repreende Elias, não o repreende, deixa-o dormir, depois lhe dá comida, depois lhe dá comida de novo. Encontrou o profeta onde ele estava, cuidou primeiro do colapso físico e só depois começou a tratar o espiritual. Essa sequência importa. E se você luta com ansiedade, com preocupação crônica, com aquela sensação de espiral no peito de madrugada, ouça isso. A primeira resposta de Deus ao profeta mais ansioso da Bíblia foi: comida e descanso. Não um sermão, não uma repreensão, pão e sono. Não há vergonha em reconhecer que o seu corpo precisa de cuidado. Que terapia, que aconselhamento, que medicação, que descanso sabático não são falha de fé. Isso é o protocolo de Elias. Deus o inventou, mas Jesus não apenas nomeia a doença, ele prescreve algo, e a prescrição está no que é indiscutivelmente o versículo mais importante de toda a passagem. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A palavra buscar aqui é zétio, e não significa pensar casualmente, significa lutar por, perseguir com intenção concentrada, da forma como um mercador caça uma pérola de valor inestimável,
o que, coincidentemente, é exatamente como Jesus descreve o reino em Mateus, capítulo 13, versículo 45. O remédio para uma mente dividida não é uma mente vazia. É uma mente redirecionada. Você não consegue simplesmente parar de se preocupar, mas pode dar a sua atenção a algo tão maior que a preocupação perde o seu domínio. E então vem o versículo 34, que encerra o ensino com uma honestidade que me impressiona toda vez. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o próprio amanhã se encarregará de si mesmo. Cada dia tem suficiente mal seu. Essa última palavra, mal, traduz o grego kakia, que aqui carrega o sentido de dificuldade, do peso natural que vem com a existência humana neste lado do jardim. Jesus é notavelmente honesto. Ele não diz que amanhã vai ser tranquilo. Ele diz que amanhã vai ter o seu próprio peso, mas esse peso pertence ao amanhã. Hoje já te deu peso suficiente para carregar. A pessoa que toma emprestado o peso de amanhã e coloca por cima do peso de hoje está carregando uma carga que nenhum ser humano foi desenhado para suportar. Décadas depois, Pedro escreve a frase que completa o quadro. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A palavra lançada aqui em grego é epirripto, um composto de epi, que significa sobre, como em cima de algo, e ripto, que significa atirar, arremessar, lançar com força. Muitas vezes carrega o sentido de jogar com violência. Isso não é uma entrega educada, é um arremesso desesperado. E aqui está o detalhe que amarra tudo. A única outra vez que esse verbo aparece no Novo Testamento é em Lucas capítulo 19, versículo 35, onde os discípulos lançam as suas roupas sobre o jumentinho para Jesus montar. Pedro está pintando uma imagem. Você é o viajante. A ansiedade é a carga nas suas costas. Deus não está pedindo que você finja que a carga não existe. Ele está dizendo, atire-a. Arremesse-a com tudo que você tem sobre ombros que nunca cederam sob nenhum peso na história do universo. E a razão pela qual você pode arremessar está escondida na segunda metade daquele versículo, porque ele tem cuidado de vós. A palavra grega para cuidado aqui é também merinau, a mesma palavra que Jesus usou para preocupação em Mateus 6. Pedro está fazendo uma virada magistral. A mesma palavra que descreve o que destrói você é usada para descrever o que Deus faz por você. A diferença é o objeto. Quando você merinau, a atenção dividida recai sobre o futuro incerto. Quando Deus merinau, a atenção pessoal e contínua recai sobre você. A coisa específica que está te mantendo acordado esta noite importa especificamente a Ele, não como um item numa lista enorme, como uma preocupação pessoal do que se chama de pai. Paulo aprofunda isso em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Em nada sejais ansiosos. Em tudo, porém, pela oração e pela súplica, com ações de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A palavra guardar aqui é frourel, um termo militar. Significa montar guarda, guarnecer, da forma como um soldado romano ficaria de sentinela na porta de uma cidade. A paz de Deus não flutua vagamente ao redor de você. Fica de guarda nas portas da sua mente, filtrando o que entra. E repare, Paulo não diz que a paz de Deus vai remover todos os seus problemas. Diz que ela vai guardar o seu coração e a sua mente. Os problemas podem continuar presentes. O diagnóstico pode não mudar. A conta bancária pode continuar baixa. Mas a espiral, o merinau, o pavor que se multiplica às 3 da manhã, encontra uma sentinela que ele não consegue ultrapassar. Essa é a promessa. Há um padrão atravessando tudo o que vimos que não quero que você perca. No Salmo 94, os pensamentos ansiosos se multiplicam e as consolações de Deus os encontram. Em 1 Reis 19, o medo do futuro leva Elias ao deserto e Deus o encontra com pão e descanso e uma voz suave. Em Mateus 6, a preocupação divide a mente e Jesus prescreve um foco redirecionado para o reino. Em 1 Pedro 5, o peso esmaga e Pedro diz, arremesse-o sobre Deus. Mesma arquitetura, mesmo Deus, mesma resposta. A Bíblia nunca uma única vez te diz para fingir que não está com medo. Ela te diz repetidamente que aquele que sustenta o amanhã não está pedindo que você o administre, está pedindo que você confie a ele. O que tudo isso parece na prática concreta?
Pense numa pessoa sentada num carro no estacionamento, motor desligado, apenas sentada. A consulta é em 10 minutos. O médico, o banco, o advogado, qualquer que seja. E a mente começa a fazer o que faz. Passa o pior cenário em loop, ensaia a conversa, redige a catástrofe. E naquele momento, a pessoa faz algo que parece estranho. Não tenta parar os pensamentos, não se repreende por estar com medo. Apenas diz em voz alta: não sei o que vai acontecer em 10 minutos, mas aquele que sustenta o amanhã está neste carro comigo agora mesmo. Isso não é mágica, é Zettel. É virar a atenção da mente para algo mais forte do que a espiral. E às vezes aquela única frase, dita em voz alta num carro vazio, é o espírito, é o arremesso. O que permanece mais fortemente comigo nesta passagem é que Jesus encerra o ensino no versículo 34 com uma frase quase desconcertante na sua honestidade. Cada dia tem suficiente mal seu. Ele não adoça o futuro, não promete que amanhã vai ser fácil. O que ele faz é traçar uma linha divisória. Hoje é seu, amanhã é dele. E o ato de se preocupar é o ato de cruzar aquela linha e tentar carregar um peso que ainda não pertence a você. A raiz hebraica de Daag, a palavra para ansiedade, carrega essa imagem de algo que se agita sem parar, sempre em movimento, sem nunca chegar a lugar nenhum. Jesus diz: pare, fique aqui. Hoje já tenho o suficiente. Deixe amanhã responder por si mesmo. E talvez a coisa mais profunda enterrada em toda essa passagem seja a palavra que Jesus usa para Deus, no versículo 32. Ele não diz: o vosso Criador sabe. Não diz: o Todo-Poderoso sabe. Ele diz: vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas essas coisas. Pai. Toda vez que Jesus fala sobre preocupação nessa passagem, ele puxa a conversa de volta para um relacionamento. As aves são alimentadas pelo vosso Pai Celestial. As flores são vestidas pelo Deus que vê vocês como tendo muito mais valor. O antídoto para o medo do futuro não é informação sobre o futuro, é intimidade com aquele que já está lá. A palavra merimnau, a mente dividida, tem um oposto que não é uma mente calma. O oposto é uma mente direcionada, uma mente apontada para algo tão real e tão presente que o ruído de amanhã não consegue fraturá-la. E isso não é algo que você conquista uma vez e possui para sempre. É algo que você pratica toda manhã, às vezes toda hora, às vezes às 3 da manhã, quando o merimnau começa a se multiplicar de novo. Na próxima vez que a espiral começar, você não precisa lutar contra os pensamentos. Você precisa apontar a sua atenção para algum lugar. Abra o texto, fale o versículo. Deixe a sua mente mastigar algo verdadeiro em vez de algo imaginado. Esse é o Zettel em tempo real. E se você está numa temporada em que a ansiedade não é apenas espiritual, mas física, onde o seu corpo a está carregando no peito, na mandíbula, na insônia, ouça o protocolo de Elias. Cuide do seu corpo. Consulte o aconselhador. Tome o descanso. Isso não é fraqueza. É o padrão que o próprio Deus estabeleceu com um dos maiores profetas que já viveu. O homem que chamou fogo do doicio. Céu também precisou de pão e sono. E Deus não o repreendeu por isso. O encontrou lá. Não há vergonha nenhuma em ser encontrado onde você está. Há apenas o Pai, o pão e o próximo passo que Ele vai mostrar quando você estiver pronto para dar. Então, baseado em tudo que vimos, a resposta bíblica para o medo do futuro não é pare de sentir medo. É infinitamente mais honesta do que isso. É esta: o mesmo Deus que alimentou Elias no deserto, que veste as flores silvestres que ninguém jamais vai ver, que fica de guarda na porta da sua mente com uma paz que desafia a explicação. Esse Deus não está pedindo que você descubra o amanhã. Está pedindo que você confie a Ele o amanhã. Não porque o futuro será fácil, mas porque Ele estará nele quando chegar. Se este vídeo chegou até você de uma forma que tocou algo que estava esperando ser tocado, compartilha com alguém que você sabe que está carregando o peso de amanhã hoje à noite. Inscreve-se no canal para continuar essa jornada pelas escrituras com profundidade e honestidade. E antes de sair, me conta nos comentários: qual parte desta passagem mais chegou perto da sua situação agora? A imagem dos pássaros e das flores, a história de Elias, a palavra que significa arremessar a sua ansiedade sobre Deus, ou a frase do Pai que já sabe o que você precisa? Me conta. Leio todos os comentários e a sua resposta pode ajudar outra pessoa que está lendo esta sessão às 3 da manhã com a mente em espiral.